Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje, Elizabeth Modernel. Ela é presidente do Conselho Regional de Serviço Social daqui da 15ª região, que abrange Amazonas e Roraima. Ela vai falar no programa sobre assistência social e a diferença de assistência para assistencialismo. E ao final do programa teremos a música de Amilca Azevedo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é Elizabeth Modernel. Ela é presidente do CRES da 15ª região. 15ª região abrange Amazonas e Roraima, igual no TRT que nós falamos 11ª região, que também abrange Amazonas e Roraima. O que é o CRES? O CRES é o Conselho Regional de Serviço Social. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença também, a diferença do que é assistencialismo e o que é o serviço social em si, que as pessoas utilizam as duas palavras como se fosse a mesma coisa, mas não são. Então, doutora Elizabeth, não vou nem chamar de doutora, vou chamar de Elizabeth. Elizabeth, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho do CRES. Muitas pessoas, o público em geral, não conhece o CRES. Você pode falar um pouquinho do trabalho do CRES, o que faz o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social? Sim, bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. É um prazer, né, uma honra participar aqui do programa. Bom, o Conselho Regional de Serviço Social, ele é o órgão que tem como função orientar, disciplinar, fiscalizar e defender a profissão de assistente social. Porque é uma profissão regulamentada e todas as profissões regulamentadas têm esse aparato, que são os conselhos, a exemplo da profissão de advogado, que tem a ordem, da profissão de medicina. Então, o Conselho Regional de Serviço Social, 15ª, ele vai completar 30 anos, nesse ano de 2011. E nós temos quase 4.000 profissionais inscritos atualmente. E, assim, entre Amazonas e Roraima, sendo que a maioria mesmo, maciça, está aqui no nosso estado do Amazonas. E em Roraima nós temos ainda 200 profissionais, lá nós temos uma seccional, não tem um CRES lá. Ou seja, que já é um número bom, né? Isso. E aí o nosso CRES tem uma estrutura administrativa, nós contamos com assessoria jurídica, assessoria contábil, temos assessoria de comunicação, temos agentes fiscais, porque a função precípua é defender, fiscalizar a nossa profissão. Através das agentes fiscais nós fazemos esse trabalho de orientação, fiscalização com visitas às instituições que empregam assistentes sociais. Nas visitas nós observamos condições de trabalho, observamos agora a implementação da Lei 12.317, que garantiu redução da jornada do assistente social. Vamos falar em seguida. Nós verificamos se os profissionais eles atuam de acordo com o nosso código de ética. Fazemos todo esse trabalho de defesa da profissão, de qualificação da nossa profissão de assistente social. O Conselho, ele defende sempre a sua categoria, mas quando ele tem que cortar na própria carne, ele corta. Quais são os maiores problemas que pode se encontrar no Conselho Regional de Serviço Social? Quais são as maiores reclamações contra o assistente social? Bom, nas nossas visitas de fiscalização, o que nós encontramos de problemas nas visitas de fiscalização são principalmente a não garantia das condições de trabalho do profissional, espaço adequado. Nós temos poucos casos de usuários que dirigem-se ao Conselho para registrar queixas contra profissionais. Quando isso ocorre, são queixas de... o usuário não se sentiu bem atendido, achou que não teve atenção, mas nesse período que nós estamos, e a segunda gestão que eu participo, já estamos finalizando 6 anos de participação, só ocorreu uma situação dessas, de usuário que se... um número bem pequeno de usuários que se dirigem ao Conselho para fazer esse tipo de denúncia.
Ainda mais com 4.000 pessoas, uma ou duas Isso. É praticamente nada. E aí nós encontramos também alguns casos de exercício ilegal da profissão, que são pessoas que não estão formadas, muitas vezes estagiários, ou então pessoas já formadas, mas não registradas no conselho, que exercem, né, se dizem assistentes sociais em diversos locais de trabalho. Então isso daí a gente abre processos, encaminha documentos, né? Temos todos os nossos trâmites da Política Nacional de Fiscalização, que é própria da nossa profissão. E nesses casos é falsidade ideológica, como advogado eu posso dizer isso. A pessoa que não é habilitada na profissão e acaba trabalhando como se fosse, isso é crime. Então, se você encontrar tanto um advogado que esteja exercendo a profissão de maneira indevida, pode fazer uma denúncia. Isso é falsidade ideológica e é a mesma situação no caso do assistente social. Falando um pouquinho da localização, onde é que está localizado o CRES hoje? Nossa sede é na Aparecida, na rua Luiz Antoni, bem próximo da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da academia. Só que nós estamos com a nossa sede própria em reforma e provisoriamente estamos na rua Coronel Salgado, ali na Aparecida também, bem próximo do local onde está a nossa sede própria. Vocês estão sendo abençoados pela Santa que por lá está. Isso, somos vizinhos da Santa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dessas 4.000 pessoas, todos eles estão inscritos ou não? Sim, essa conta aí de 4.000 são os que estão inscritos e ativos. Para ser mais exata, no final, porque a cada mês nós fazemos uma contagem. Então, até o final de fevereiro, nós tínhamos 3.468 inscritos e ativos. São pessoas que estão inscritas e estão com a sua inscrição ativa. Porque mensalmente nós temos esse movimento de cancelamento, esse número ele está sempre em movimento, porque as pessoas que não estão trabalhando, né, a gente orienta até que façam o cancelamento da inscrição para não ficar gerando débito. E aí as pessoas que não conseguiram emprego, finalizou a anuidade que eles pagaram em 2010, já venceu, então muitos sempre procuram o cancelamento. As pessoas confundem muito o assistente social com assistencialismo social? Confundem. Bom, eu até lhe pergunto, qual é a imagem que você tem de um assistente social? Assistente social é uma pessoa que fica trabalhando em prol de terceiros, mas que já tem um feedback, um estudo próprio para poder prestar aquele serviço sem utilizá-lo em benefício próprio, como uso de políticas e por aí vai. Você utiliza para um benefício de terceiro sempre. Bom, a nossa profissão ela já tem mais de 50 anos, né, de profissão regulamentada e mais de 70 anos de serviço social no Brasil. Mas ao longo desses 70 anos é uma profissão que veio se renovando, foi assumindo posturas, deu um giro de 360 graus desde que foi criada até o posicionamento que nós temos hoje. Mas ainda assim a gente continua. Nós estávamos conversando aqui no estúdio mesmo, né? Qual a imagem que você tem de assistente social? Então é aquela moça, geralmente é uma mulher, né? Uma moça que é bondosa, que vai resolver todos os problemas que as pessoas apresentam. E há essa confusão entre serviço social, que é a profissão, entre assistência social, que é uma política pública, e entre assistencialismo, que é o desvirtuamento da assistência social enquanto política pública. Então, até o nosso Conselho Federal, ele tem uma atuação política muito forte e demonstra os seus posicionamentos e já publicou textos sobre isso. O nome do texto é assistência social é política pública, serviço social é profissão. E aí nós podemos, o serviço social ele está na assistência social, está na saúde, está no trabalho, né, nas empresas. E por aí vai. Um vasto mercado de trabalho, meio ambiente. Ok, vou fazer só agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista.